Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é a nossa aula de ciências número 43. E nós chegamos, então, à nossa última aula sobre os animais, né? Quantas descobertas nós fizemos e hoje nós vamos falar sobre algo muito importante que nós precisamos ter, que é a importância de preservar esses animais, né? Olha só, você já imaginou, então, né, se desaparecessem esses animais? Que triste que não seria a nossa vida, não é? Então, por isso, a gente precisa preservar. Talvez os animais que estão do nosso lado, cuidar deles é mais fácil, mas não é só esses que existem e a gente vai entender. Então, animais, você já ouviu falar na palavra extinção? Essa palavra é uma palavra muito forte, extinção. E aí a gente vai entender também o que quer dizer extinção e a diferença entre animais ameaçados de extinção. Há uma diferença bem grande, bem importante em relação a isso. Então vamos descobrir? Para essa aula você não vai precisar de nenhum material, apenas prestar bastante atenção e pensar naquilo que a prof está falando sobre esses animais. Para depois você vai usar o seu caderno, lápis de escrever, borracha, lápis de cor, revista, né, materiais de recorte e cola e tesoura. Então vamos ver? Para começar, eu trouxe uma história já para fazer a gente pensar sobre isso que a prof está falando. É assim, cadê o bicho que estava aqui? Vamos descobrir o que quer dizer? Olha só, existem muitos bichos no mundo, bichos grandes e pequenos, bichos com bocas, com bico, com unhas afiadas, com casco pesado, bicho sem pé nem cabeça, bicho peludo, com penas, com pele, com escamas, que correm, que voam, que rastejam, que nadam, bichos que dançam. O mundo é uma grande orquestra de bicho. Olha só, cocoricó, quá, quá, uau, uau, zzz, miau. Num cantinho do Brasil vivem dois amigos inseparáveis. Que será que são eles? Será que você consegue descobrir olhando pela mão deles? Quem são eles? Preguiça Letícia, é o nome, Letícia. Gosta de árvores, dormir na rede, ler, escrever, desenhar e tocar bateria. Não gosta de relógios com despertador, assistir corrida de Fórmula 1 e árvores sem balanço. Seu maior sonho? Conhecer a Espanha. Dizem que lá, depois do almoço, todo mundo tira uma soneca. Seu lema? A pressa é inimiga da perfeição. Então essa aqui é a preguiça, já diz tudo porque que ela não gosta de corrida, não é mesmo? O outro é o macaco cacau. O nome tem vários. Carlos Alberto Oliveira, Carvalho, Pinheiro, Castanheira, Carnaúba, Nogueira e Jacarandá Júnior. Mas todo mundo chama de cacau, para não confundir com seu pai. Ele gosta de pular de galho em galho, capoeira e banana split. Não gosta de esperar na fila do elevador, calça, sapatos e jogar paciência. Seu maior sonho? Ter 8 braços para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Seu lema? Cada macaco no seu galho. Então esse aqui é o macaco. Olha só quantos nomes ele teve, não é? Juntos, Letícia e Cacau brincam pelas árvores. Cada um no seu ritmo, é claro. Um é mais agitado, o outro é muito mais lento. E enquanto Letícia tira uma soneca, Cacau aproveita para sair pulando por aí. Ele já conhece a floresta, até de olhos fechados. Ué, cadê as árvores? Cadê os bichos? Macaco Cacau achou aquilo muito estranho e saiu correndo. Quer dizer, pulando para contar para a preguiça Letícia. Pois é, amigo Cacau, enquanto você pulava para lá e para cá, eu estive observando umas coisas. Faz tempo que o nosso compadre Tamanduá não vem dar bandeira por aqui. Seu primo Macuco também sumiu. Faz tempo que eu não bato um papo com o papagaio de cara roxa. Nem o barulho irritante da araponga eu tenho escutado. Procurando uma resposta, Cacau e Letícia esperaram até cair a noite para falar com a sábia coruja Coralina.
Com certeza ela poderia tornar a situação mais clara. Crianças, a coisa não está boa por aqui. A mata já não é mais a mesma. Estamos perdendo árvores por causa do desmatamento e das queimadas. O ar e as águas estão cada vez mais poluídos. E isso não é só aqui não, em todos os lugares em que estas coisas acontecem, os bichos acabam sumindo. O pior é que se não conseguirmos impedir a destruição da natureza, os animais podem acabar extintos. Não sei se vocês sabem, mas quando um animal é extinto, ele desaparece e para sempre. Assustados e preocupados, Letícia e Cacau decidiram fazer alguma coisa. Precisavam encontrar os seus amigos, precisavam se unir para lutar pela floresta. A preguiça Letícia, observando cuidadosamente a mata, percebeu sinais de alguns amigos. Devagar e sempre, ela conseguiu encontrar alguns animais ameaçados de extinção. O ararajuba, o barbado, tartaruga verde. Em disparada, o macaco Cacau se embrenhou mata dentro para encontrar um outro amigo. Entre com ele no labirinto de folhas e encontre mais um animal ameaçado de extinção. Então pense rápido, que animal é esse? É o tamanduá-bandeira. E qual é o caminho será que o macaco usou para ir? Pense aí. E aí, o que você achou dessa história? Será que essa história é feliz ou triste? Muito triste. Mas será que essa história acontece de verdade? Sim, os animais ali, né, a preguiça e o macaco, é claro que eles não falam, né? Na história eles estão falando porque é uma história, mas para ilustrar o que está acontecendo, né? Quando o macaco, já imaginou o macaco pulando de galho em galho em galho? De repente, cadê as árvores? Olha só, então aqui ó, o homem já está cortando, está tirando essas árvores, não é? E para onde o macaco vai? Existem muitos filmes e muitas histórias que contam isso. Você já ouviu aquele bicho, o filme Os 100 Florestas? Ele está contando exatamente isso. Então a cidade invadiu a floresta, foi entrando lá e tudo mais, e os animais então começaram a fazer essa relação com o homem, comer a comida dele e na casa dele, porque o homem invadiu o espaço. Ou então, você já viu aquele da trúfula perdida, sim, do Lorax, aonde o homem vai lá, ele quer inventar aquele cachecol e sem pensar na natureza foi e destruiu todas aquelas trúfulas, não é? Por causa da ganância dele. E isso acontece de verdade, são filmes que fazem a gente pensar. E desde pequeno, se a gente pensar na natureza, em preservar, em cuidar, pode mudar tudo. Então vamos descobrir um pouco sobre isso? Olha só, cuidando dos animais, existem animais ameaçados de extinção. Isto é, correm o risco de desaparecer do planeta. Isso, além de triste, é muito preocupante. Você já imaginou aquele animal que você acha lindo correr o risco, nunca mais existir? E tem alguns animais que são muito conhecidos. Animais extintos são aqueles que não existem mais no nosso planeta. Por exemplo, dinossauro. Dinossauro é um animal extinto, ele não existe mais. Então, quando dizemos que um animal está ameaçado de extinção, é só uma ameaça. Quer dizer que ainda existem algumas espécies, mas muito pouca delas. E se a gente não cuidar disso, vai acabar o quê? Aí entrando em extinção. Então tem que cuidar. Quando nós falamos extintos, quer dizer que não existe mais. Quando nós falamos ameaçado de extinção, é isso. Quer dizer que ele ainda existe, tem poucas espécies que estão sendo cuidadas, mas que vão deixar de existir se a gente não cuidar. Olha só, as principais causas desse desaparecimento dos animais é muito triste, porque é pela derrubada das florestas. Então, quanto mais árvore vai derrubando, quanto mais floresta vai destruindo, mais esses animais vão morrendo, não tem aonde viver.
São as queimadas, né? Então muitas pessoas jogam fogo, ou então pelo desequilíbrio da natureza acaba queimando, né? E muitas vezes, né? Então também pela poluição dessas águas, né? Quanto lixo a gente joga, né? Se o lixo não é colocado da maneira certa e tudo mais, e vai para o rio, por exemplo, acaba matando esses animais também. E muitas das vezes tem custado a vida deles. Então, coisas que nós fazemos custa a vida. Olha só, né, quantos animais nós temos aqui, né, como é bonito e quantos deles, né, acabam morrendo por tudo isso. Outra causa é o comércio de animais. Sim, existem pessoas que elas pegam animais silvestres, acham ele lindo, pegam ele para vender, para ter dinheiro. E isso é muito errado. Já imaginou tirar o animal do habitat dele, né? Não é nada legal. Então, algumas pessoas, eles caçam também, né? Aqui no Brasil é proibido a caça, não pode. Já em outros países, tem épocas que é liberado, como tem muito desses animais, acabam liberando. Mas o que também não é legal. O único animal aqui no Brasil, que é uma exceção que pode, né, caçar em determinadas épocas com algumas leis, o que é o javali, porque ele destrói a plantação. Mas mesmo assim, que triste, não é mesmo? O ser humano tem uma grande responsabilidade na extinção dos animais. Então, os animais, eles não somem por eles mesmos. Ah, de repente não nasceu mais. Não, é porque teve alguma interferência do ser humano. Pela caça predatória, o que é a caça? Ir lá caçar um animal, né? Tem alguns que é pela própria natureza que faz, mas a própria natureza se reconstrói. Existe também a caça esportiva, né? Ah, eu quero ter uma pele de onça. Ah, eu quero ter, né? Então aquilo, então é errado. Ou simplesmente para ter um animal em casa. Isso não pode acontecer. Então olha só, né? Aqui ó, a pele da onça, né? Que foram lá os caçadores, pegaram isso, não pode. Isso é muito triste. Você sabia que hoje em dia tem muitas pessoas que fazem campanhas justamente para não comprar, porque só tem gente que vende porque tem alguém que compra. Hoje em dia tem roupas, que são feitas com o animal, com a pele de animal. Essa a gente não pode comprar, essa não é legal. Se ninguém comprar, não vão vender e não vão caçar. Agora, tem aquelas roupas que elas são sintéticas, elas imitam a pele de animal. Daí isso é uma outra história, tá? Então vamos ver, vamos conhecer algumas espécies brasileiras, ou seja, aqui do Brasil, que elas estão ameaçadas de extinção, quer dizer que tem poucas espécies que correm o risco delas desaparecer. Vamos ver? Então nós temos aqui a ararajuba, né, ou guaruba, que é essa ave aqui, esse pássaro, olha que bonito que ele é. E justamente por esses animais serem bonitos, diferentes, que essas pessoas querem pegar. Aí nós temos o boto cor-de-rosa, né, que também é ameaçado. Nós temos, olha quem tá, a onça pintada. Também o tamanduá-bandeira, na própria história já foi falando, né? Que o macaco diz lá, nossa, não faz tempo que eu não vi. Por quê? Porque tem pouquíssimas espécies. Nós temos aqui o pica-pau amarelo, o lobo-guará, são todos animais silvestres. O mico-leão dourado. O mico-leão dourado, desde que a prof era pequenininha, sempre falava que estava ameaçado de extinção. Então ele ainda não conseguiu sair dessa lista. Tem alguns animais que entram nessa lista de ameaçados de extinção e com o tempo os cientistas vão ajudando os pesquisadores, né? O IBAMA, né, que é responsável então por essa parte animal, ambiental, acabam tirando alguns animais dessa lista, porque eles cuidam e fazem, né, procriam mais animais, soltam na natureza e assim por diante. Nós temos o tatu-bola, que dó, não é mesmo? E aí nós temos também a tartaruga oliva. Olha a cor, né, então aqui do casco dela, de ser verde oliva, por isso que ela tem esse nome. Então são alguns desses animais, existem muitos outros. Por isso que nós devemos cuidar deles, cuidar da natureza, desde pequenininho, né, esses aqui são ameaçados de extinção. Mas será que quando ao nosso redor, será que eu posso ficar matando minhoca à torta direita? Ou os bichinhos que estão, né, a abelha, né? Todos eles são importantes.
Agora, a prof vai mostrar alguns animais que eles estão extintos. Quer dizer o quê? Não existe mais essas espécies. Que é essa araraúna, que ela é parecida com arara, né? É da família da arara. Nós temos aqui o maçarico de esquimó. Olha como ele é diferente, né? Nós temos então aqui, ó, caburé de Pernambuco, que é essa espécie de coruja, não é? O limpa-folha do Nordeste é uma outra ave que nós temos ali então que estão extintas. Daí nós temos o gritador do Nordeste, provavelmente ele fazia muito barulho para ter esse nome, não é? O peito vermelho grande também. Esses são animais que, ó, sumiram, não tem mais no Brasil. Nós temos o tubarão dente de agulha. Olha o tamanho do corpo do tubarão e olha só a boquinha dele, né? Por isso que eles falavam que era dente de agulha, porque era muito fininha. O tubarão lagarto. Esses são animais que não existem mais, né? Então, quando a gente fala da natureza, é responsabilidade de todos nós. Temos que preservar o meio ambiente e tudo que nele vive. E começa dentro de casa, quando eu separo o meu lixo reciclável. Começa quando na construção de uma casa coloco o esgoto, faz a parte do esgoto na hora certa, né? Já mudou muito. Desde que a prof é pequena já mudou muito essa ideia, mas ainda nós temos que preservar, cuidar da natureza. E isso é muito importante. Quando a gente cuida, quando a gente começa a pensar no próximo, a pensar na natureza, isso faz com que para a vida de todo mundo ajuda, principalmente até dos animais. Então, por isso que é importante a gente preservar, a gente cuidar e ir contra quando fazem maltrato aos animais. Aqui a prof falou mais sobre a extinção e a ameaça de extinção. Mas tudo isso para acontecer começa desde casa, quando eu vou cuidar. Existe uma espécie de abelha, por exemplo, que também está ameaçada de extinção. E se essa abelha ela se extinguir do planeta, vai afetar todos nós, principalmente porque ela leva o pólen de flor em flor, né, para que não é só o mel, mas que a gente tenha flor, que a gente tenha alimento, então também vai influenciar a gente, certo? Então, eu espero que nessa aula você fique pensando sobre isso, que você possa pensar em atitudes para ajudar a natureza, certo? Então, fique agora com a sua atividade, capriche aí, fale para todo mundo preservar a natureza e até a próxima aula.